Opa, e aí? Bem, eu escolhi uma obra hoje que é bem engraçada, eu gostei bastante e demorou bastante. Desculpa demorar um pouquinho a mais para editar o vídeo, mas espero que vocês gostem da edição e do vídeo. Ah, não se esquece, se inscreve, ativa o sininho e dá um like, ajuda demais. Sem mais delongas, pega seu café ou seu chá, bora pro vídeo. Em uma seita que tem uma visão bem acabada, algumas pessoas gritam se o dono deste lugar está ali e espera não estar perturbando a sua serenidade. E diante dessa chuva, um garoto aparece. O silêncio ecoa entre eles. Um dos integrantes da seita afirma que realmente então tinha uma pessoa nesse dojo abandonado. E eles se referem ao garoto como um jovem mestre, e se ele estaria disposto a residir eles em sua casa diante dessa chuva. O garoto, por outro lado, não faz a menor ideia de quem são esses caras, que falam de maneira respeitosa e até mesmo se curvando para uma pessoa como ele, um jovem, e que talvez fosse aquele que estava protegendo este dojo abandonado. O garoto demonstra cumplicidade, que não parecem ser pessoas más. Então ele diz em voz alta que ele só se estabeleceu neste dojo há alguns anos. E logo em seguida diz para eles sentirem-se à vontade e fazerem o que desejarem naquele momento. Só tem um porém, aquele lugar atrás dele é o lugar que ele reside. Então ele pede gentilmente que ocupem outra parte do dojo. O senhor, ele agradece gentilmente, dizendo que fará como disse. Que avisando aos outros do grupo, pede para ficar longe do pavilhão do jovem mestre e que vão se proteger da chuva em outros pavilhões ao redor. Então todos ali dizem entendido, patriarca. Enquanto os discípulos se movimentam, o garoto repara na roupa, que diz destinar-se ao pessoal do clã Tang. Que é meio curioso eles estarem nesse meio do nada aqui. Mas o Prota tá ocupado, ele precisa fazer outra coisa, uma coisa bem mais importante. Alimentar seus bebezinhos, enquanto sorri com uma cara bem abobada, enquanto vai abrindo uma das jarras, que contém alguns insetos dentro dele. O Prota diz que quase se atrasou, e que eles provavelmente devem estar com fome. Ele abre outra jarra, que contém uma tarântula tigre. Essa tarântula é nativa de Hainan, China, é uma espécie que cresce até os 20 centímetros, e suas listras únicas lembram as de um tigre negro. E o Prota fala que o que seriam deles se ele não estivesse aqui. A tarântula, por outro lado, abocanha rapidamente a presa. O Prota, com uma cara de psicopata, diz que antes ele era do tamanho de uma unha. Trocou de pele 2 vezes e cresceu tanto. E agora que o Prota já alimentou a tarântula, o próximo a ser alimentado vai ser, enquanto abre uma gaveta, vemos uma lagarta. Um lagarto gecko da caverna de Bawaging. E da mesma forma, essa espécie é nativa, caracterizado por listras no corpo e na cauda. O Prota continua dizendo que ele não conseguiu comprar na vida passada ele porque ele não tinha dinheiro suficiente. Mas agora ele dá uma voltinha em todo canto e ele conseguiu encontrar vários deles, dizendo pro bicho que ele realmente vive pela diversão de observar eles. Então o pequeno réptil dá uma mordida no Prota, e como reação o Prota grita muito de dor. Lembra que ele disse vida passada? Então, antes dele parar nesse corpo, ele era um streamer. E um streamer bem reconhecido, com 1 milhão de inscritos. Denominado como o biologista profissional Spicy Faber. O conteúdo principal dele era insetos e animais venenosos. Só teve um problema. A transmissão ao vivo que ele realizou para comemorar o chegado aos 1 milhão de inscritos era o objetivo de encontrar as 10 cobras mais venenosas do mundo. Entre elas, eles queriam ver a 5ª mais venenosa, a mamba negra, que é considerada uma das mais venenosas. Então ele inventou de viajar até a África para encontrar essa cobra. E foi aí que tudo deu errado para Spicy Faber. O mesmo, ele continua dizendo que não tem mambas negras ali. E não é que nem encontrar gato na rua. É muito mais difícil encontrar uma mamba negra. Dizendo que vai descansar um pouquinho. Até porque ele tá morto de cansaço.
Enquanto caminha para a geladeira, ele reclama porque é tão difícil encontrar essa coisa. Então finalmente ele encontrou a mamba negra. Só que tem um problema, a maldita estava em cima da geladeira. Então ele levou uma mordida na mesma hora. E os comentários vão à loucura. E foi ali que ele morreu. O Prota continua dizendo: pô, meu, eu procurei em todo canto. E bem na hora que eu ia pegar um rango, ele aparece. Aquele senhor antes, que era da seita Tan, que estava liderando o grupo, pergunta se o jovem mestre estava acordado. O Prota pergunta, né? Se eles precisam de algo, de ajuda. O senhor então diz que ele, na verdade, gostaria de agradecer por permitir eles se abrigarem essa noite. E por isso, convida o Prota. Você quer jantar? A gente pegou um cervo. O Prota já logo arregala os olhos. Sério? Um cervo? O Prota pensa que a única carne que ele conseguiu comer até hoje foi só carne de lagarto. Bota um prato de comida aí pra mim. Bota um prato de comida aí pra mim. Bota um prato, mano. Bota um prato de comida aí. Obviamente, o Prota fica bem feliz, dizendo que já que você está oferecendo, eu não vou recusar. Então vamos à fogueira, onde o Prota tá babando muito pra aquela carne. Interrompendo o Prota em seus pensamentos, aquele senhor patriarca interrompe ele dizendo: a carne deve ficar pronta logo. Mas, enquanto isso, eu queria perguntar algumas coisas. E de modo educado, o Prota responde que ele poderia perguntar o que quiser. O patriarca faz a primeira pergunta: por quanto tempo você tem vivido nessas montanhas? E quantos anos você tem? O Prota responde que ele tem entre 14 e 15 anos, ele acha. Obviamente, o patriarca fica confuso. Como assim, acha que tem? O Prota inventa uma desculpa, né? Ele machucou a cabeça quando era mais novo e acabou perdendo algumas das memórias, e é por causa disso que ele não lembra. É claro que ele inventou uma desculpa qualquer porque ele não quer revelar sua identidade, até porque ele nem veio desse mundo. O patriarca diz que é uma pena, ele deve ter passado por momentos difíceis. E pergunta se tem vivido esse tempo todo sozinho. O Prota confirma, né, que ele tem vivido sozinho durante esse tempo todo. Assim, ele não tem muitas habilidades, né, mas ele consegue sobreviver vendendo peles de cobras. Ali, aqui, dá pra conseguir um dinheirinho. O senhor diz que isso é um pouquinho perigoso pra idade dele, não acha? O Prota diz estar acostumado com isso. Então é dito que a carne finalmente está pronta e que esse pedaço era especialmente pro nosso protagonista. Ele olha com felicidade, dizendo que faz tempo desde a última vez que ele comeu carne. Então ele chora dizendo que ele estava esperando por isso e que isso era realmente delicioso. Os dois velhotes, eles riem do Prota, dizendo que, caramba, esse carinha tem bastante apetite, não é mesmo? Os senhores mais uma vez interrompem o Prota, né, enquanto ele estava comendo, e dizendo que eles estavam procurando por uma coisa meio específica, sabe? E se talvez o protagonista tenha visto algo meio incomum por ali. Claramente o Prota não entende, ele não entende o que seria incomum nesse caso. Enquanto o senhor, ele indaga se realmente poderia contar a real verdade. O vovozinho, né, ele chama a atenção do patriarca, dizendo que o jovem guerreiro esteve ajudando eles desde o começo. E acha que eles poderiam realmente confiar nele. E dando a possibilidade de ser mais seguro, ele saber. Já que ele vive sozinho, ele provavelmente nem vai conseguir contar pra ninguém. O patriarca concorda, então eles começam a explicar que eles estão procurando uma centopeia com manchas azuis. O Prota fica espantado, uma centopeia com manchas azuis? E se perguntando se realmente existe alguma centopeia com manchas azuis. Enquanto é explicado, sim, o nome dela é Centopeia de Manchas Azuis, ela é bem grande e talvez você tenha visto ela em algum lugar. Curioso, ele se pergunta, como assim, quão grande ele seria? O patriarca estima que em seu tamanho máximo, provavelmente poderia engolir o Prota inteiro. E ele se pergunta, como assim, uma centopeia engole uma pessoa inteira? Até porque ele achou que tinha viajado apenas pro passado e não para outro mundo. O vovozinho, né, dá uma acentuada e diz que, bem, não precisa se preocupar, até porque eles estão ali para pegar ela. E o Prota, né, ele na maior cara de pau se pergunta se eles vieram então para cuidar dessa centopeia. E com uma pergunta bem óbvia, os senhores respondem, como assim cuidar? Eles começam a rir
dizendo que realmente cuidar de uma centopeia de manchas azuis é uma ideia bem divertida e que o jovem mestre, o Prota, é bem interessante. Mas eles se perguntam que quem em sã consciência conseguiria cuidar daquela coisa. Eles estão aqui, na verdade, para usar como medicamento. O Prota, na verdade, tinha achado que eles eram colegas entusiastas, mas eles só são vendedores de remédios. Ele continua dizendo que a verdade é que a centopeia não tem muito valor medicinal. O vovozinho aqui, sim, existe essa possibilidade, só que a neta dele tá muito doente. Então, o Nedan de uma centopeia de manchas azuis é a única coisa que consegue salvar ela. Uma observação: o Nedan é um elixir interno formado nos corpos das criaturas mágicas. O Prota vai juntando as peças, então a neta do ancião está doente. Quer dizer que, então o patriarca confirma, sim, a filha dele está doente. Então em seus pensamentos ele começa a raciocinar. Parece que estão querendo usar esse tal de Nedan para curar a filha desse senhor. Mas pelo que ele lembra, centopeias não tem muita utilidade em remédios, mas ele entende a preocupação dele. Até porque o patriarca realmente está bem preocupado com isso. E já que eles deram até a carne, bem, acho que não seria de tão mal ele retribuir essa ajuda. Então ele começa falando. Sobre a centopeia, os patriarcas já falam: você viu ela? Você sabe sobre ela? O Prota nega, né? Ele nunca viu isso. Ele não tem nem ideia de como é essa centopeia. Mas ele tem uma ideia de onde essa centopeia pode estar. Então Spice Faber, mesmo que a morte tenha sido causada por uma mordida de cobra, está confiante de seus conhecimentos em criaturas venenosas. Ele diz que existem aproximadamente 8,7 milhões de espécies. Cerca de 20 mil são conhecidas como venenosas. E ele conhece, como a palma da sua mão, cada uma delas. Nesse caso, centopeias não são uma exceção. Quando se trata de criaturas venenosas, Spice Faber sabe de tudo. Folheando as páginas do seu códex em sua cabeça, ele diz finalmente ter encontrado. Então ele diz aos anciões que se realmente for uma centopeia grande como dizem, ele acha que sabe onde pode estar. Os anciões logo indagam onde poderia estar esse lugar. O Prota faz umas perguntas, como: poderia me dizer quais áreas vocês já passaram no momento? Eles explicam que procuraram no norte e no leste, principalmente durante o dia, e se concentraram em procurar as margens do rio ao norte. O Prota diz que faz sentido eles não terem encontrado ela. Os anciões se perguntam por que disso acontecer. O Prota começa a explicar. Centopeias fazem parte do filo dos artrópodes e da classe dos miriápodes. Eles são animais que necessitam de um largo território. Eles são de sangue frio, então precisam de um esconderijo que consiga manter a temperatura e a umidade adequada. Curiosamente, ao contrário da maioria dos insetos que tem uma membrana impermeável, as centopeias têm uma impermeabilização fraca e poros na superfície da concha. Então, na verdade, elas não curtem muito lugares com muita água. Elas precisam de umidade, mas não gostam muito de áreas com muita água. Porém, elas não conseguem sobreviver muito tempo sem umidade. Além disso, a centopeia de manchas azuis é menos provável de ser encontrado em florestas perto de rios. Então o vovô diz que entendeu, mas o habitat preferido das centopeias não eram fendas de madeira? O Prota continua explicando que algumas centopeias pequenas são encontradas em lugares assim, mas você mencionou que está procurando uma grande, certo? E se for uma grande, árvores caídas da selva ou pedras próximas não serviriam muito para ela. Até porque ela não poderia se esconder nesses cantos. Os anciões então se perguntam onde realmente poderia estar a centopeia. E que se eles encontrassem realmente essa centopeia, eles dariam uma ótima recompensa. O Prota sorri e diz que está para o oeste, dizendo para procurar nas cadeias de montanhas ao oeste. Até porque centopeias têm o costume de descansar embaixo de pedras aquecidas durante o dia e costumam se mover durante a noite. Então, naquela cadeia de montanhas, as pessoas procuram fortemente por rastros dessa centopeia. O patriarca, olhando para o céu, recebe a mensagem de seu discípulo, dizendo que talvez o jovem guerreiro pode ter se enganado. Ele indaga, perguntando se ele realmente acha isso, dizendo logo em seguida que eles vão descansar por hoje, e que vão lançar uma Hyoshi para se juntar aos outros no grupo de buscas. A observação:
A Hyoshi é uma sílaba usada para sinalizar distância ou localização no campo de batalha. Então aquele nome estranho, na verdade, era um tipo de marcação. Então eles mandam o Hyoshi para cima, de forma a localizar e também avisar aos outros. Os discípulos indagam por que ainda não terem encontrado a centopeia, e um outro afirma que o jovem guerreiro realmente parecia ser bem esperto. O patriarca fica em silêncio, dizendo que a sua filha Huayin, conhecida como a pessoa mais talentosa em toda a história da família Tang, acabou assim. Os céus realmente estão o abandonando. Então alguém diz que retornou. O patriarca diz a seu pai que não encontrou nada, indagando o mesmo ao ancião, que diz não ter encontrado nada também. O ancião diz que ela só vai aguentar por no máximo 3 meses, e espera que sejam capazes de encontrar essa centopeia em 10 dias. Então eles indagam, que tal a gente procurar no lado sul amanhã, já que não encontramos nenhum rastro. O ancião diz verdade, não tem nenhum rastro aqui. Então realmente os dois notam e dá um estalo na cabeça. Nenhum rastro? Nenhum rastro? Como eu não percebi antes? Sim, tem que ser isso. Então ele indaga, sentiu algo? Não, não senti nada. Assim como você disse, nenhum dos dois encontrou nada, porque não tem nada aqui. Eu tenho a sensação que ela está aqui. Nesses últimos 3 dias você encontrou rastros na montanha rochosa? O patriarca nega, dizendo que nenhum único rastro, e não achou nenhum sinal de animais ou marcas territoriais. Não tem nada. O patriarca então diz, será? Sim, isso mesmo. Nessa vasta montanha, não é estranho que não tenhamos encontrado um único animal ou rastro deles? Então o patriarca confirma, um animal territorial. Exato, todos eles fugiam. Ou eles se tornaram presos da centopeia. A centopeia de manchas azuis definitivamente está aqui. Seremos capazes de encontrar. Então o patriarca diz, finalmente, finalmente. O chão treme. As pessoas ao redor se perguntam, o que foi isso? As pessoas ficam desesperadas, dizendo, que merda que tá acontecendo? O chão treme mais ainda enquanto alguma coisa surge da terra. Então uma articulação surge em meio a toda a terra. E os discípulos olham horrorizados, que essa deve ser a centopeia de manchas azuis. Então voltamos pro protagonista no seu quarto, dizendo que as coisas realmente parecem estar complicadas para aquele lado. O quão grande deve ser essa centopeia? Ele só disse para eles onde poderia estar, mas agora ele está escutando diversos barulhos de rochas caindo. E ele acha incrível uma centopeia grande o suficiente para engolir o proto inteiro. E por isso ele está muito curioso. Então naquela noite, os anciões conseguiram finalmente derrotar a centopeia de manchas azuis. Seu nedão foi extraído e criaram uma pílula interna de centopeia de manchas azuis, dizendo que finalmente eles podem salvar a Huayin. O patriarca diz que eles podem ir na frente, e o ancião não entende, pelo menos de começo. Até porque, depois o patriarca diz o seguinte, rancores são esculpidos no sangue, e favores são esculpidos na pedra. Nós gravamos rancores em nosso sangue e favores em pedra. Basicamente, esse ditado diz que a gente deve tratar bem as pessoas que tratam-nos bem e mal aqueles que tratam-nos mal. É meio redundante, mas acho que dá pra entender. O vovô diz, né? Verdade, eu quase cometi um erro grave. Acabei focando muito na Huayin e esqueci do garoto. E como um agradecimento, seria justo acolher o jovem guerreiro como um convidado da família Tang. E como recompensa principal, dar a ele o que ele desejar. O patriarca concorda com essa decisão, e por isso ele pediu para que os guerreiros feridos fossem na frente, para que eles possam receber tratamento adequado. Enquanto isso, ele vai visitar o jovem mestre daquele local, supondo que ele também esteja curioso sobre o resultado da busca deles. E voltamos para a seita, onde o Prota está sendo cercado por 3 bichinhos, se perguntando o que ele deveria fazer agora. Ele disse que no meio da noite ele acabou se tornando o pai dessas centopeias de manchas azuis. Ele vai pensando que quando ele chegou em casa, ele limpou os ovos, colocou ele na mesa da cabeceira e basicamente quando acordou, elas já tinham chocado. É claro, ele mantém suas dúvidas,
mas quem imaginaria que essas 3 crias iam nascer tão rápido? Ele pede um pouquinho de espaço para centopeias, né, mas elas não largam no pé. Principalmente pelo fato deles acharem que ele é o pai. Então, relembrando a noite passada, onde ele estava visitando a caverna, pensando, se eu não encontrar com ela, eu não sou Spice Faber. E foi aí que ele, sem querer, encontrou o esconderijo da centopeia de manchas azuis. Ele fica espantado com alguns insetos que ele encontra no caminho. Por exemplo, um grilo que tinha um tamanho de um punho. E cansado, ele ofega bastante, porque ele correu bastante, dizendo que os ovos ainda estão seguros, então tá tudo bem. Ele disse que foi ótimo a chuva ter parado logo agora, e se ela estivesse continuado na caverna, provavelmente ele iria falhar em manter até mesmo um único ovo seguro. E por isso, ele não tem tempo para ficar parado, e precisa voltar logo pro pavilhão e logo limpar os ovos. E diz que finalmente ele vai poder cuidar dessas centopeias de manchas azuis e dar um bom banho. Bem, ele não conseguiu ver a tal centopeia grande de manchas azuis, mas pelo menos ele conseguiu salvar os ovos dela. Mas ele pede seriamente que aquelas centopeias se afastem um pouco. Por outro lado, a parte boa é que ele não precisa dar comida para elas agora, já que eles não vão comer até que tenham trocado de pele 2 vezes. Mas é meio irritante, já que eles continuam subindo e descendo o corpo. Então ele tem uma ideia. Se ele for até a água, elas vão cair sozinhas. Então, de forma a ameaçar elas, ele diz que vai tomar banho. Enquanto isso, do lado de fora do pavilhão, ele tinha acabado de chegar, o patriarca. Já logo perguntando se ele estava dentro do pavilhão. Ele pergunta mais uma vez, mas não houve resposta. Então ele começa a entrar dentro do pavilhão do jovem mestre, que é o protagonista. Então ele vê jarros, remédios, ou pelo menos o que deveriam ser, porque as gavetas ali eram especializadas para guardar remédios. E ele se pergunta se o jovem mestre é realmente um praticante de medicina. Mas não, ele não deveria estar ali. É rude entrar num quarto de uma pessoa sem sua permissão. Bem, ele fala isso só depois de já ter entrado, mas tudo bem, a gente releva. Mas ele pensa que ele depois volta. Quando ele ouve alguns barulhos estranhos. Ele se vira, então olha para uma jarra e abre, ficando muito espantado com o que estava vendo dentro daquela jarra. Que rapidamente vai em direção às outras gavetas para ver se tinha mais coisa. E ele encontra, no lugar onde deveria ter medicina, ele encontra uma lagarta. Em outro pote, que deveria ter medicina, ele encontra besouros. Em outro jarro, ele já encontra ovos, parecendo dentes. Em uma outra gaveta, ele encontra as peles de cobra, que o Prota tinha falado que vendia. Agora, o patriarca realmente entende o que estava acontecendo. Ele estava cuidando de criaturas venenosas e seus descendentes. O patriarca fica realmente espantado, porque até mesmo o clã que está familiarizado com venenos e criaturas venenosas não consegue cuidar, mas sim só extrair o veneno, porque eles não tinham conseguido encontrar uma forma de cuidar desses ovos dessas criaturas, pensando que ele tinha salvado a vida da sua filha por mera coincidência do destino, dizendo que o verdadeiro encontro da sorte foi encontrar o próprio jovem guerreiro, o protagonista. E logo saindo, ele já encontra o Prota. O Prota, curioso, já pergunta prontamente o que aconteceu com o braço do patriarca. Mas ele responde que não foi nada, simplesmente não foi nada, mas ele tinha algo mais importante para falar pro Prota. Só que o patriarca nota uma coisa bem aterrorizante atrás do Prota e pensa num bicho feio da peste. Muito feio. O patriarca diz, gritando pro Prota sair correndo dali. Enquanto o cara que parecia mais o cão chupando manga atacou o patriarca, que logo recua com um ataque super forte desse cara. Um mestre comparado ao ancião. Só que o cara que tinha acabado de atacar o patriarca, agora em suas mãos tinha o protagonista. E esse filho de Cruz Credo, rindo bem alto, diz que ouviu que os desgraçados do clã Tang estavam em Ainan. E continua dizendo com essas palavras sujas que quem imaginaria que o filho soberano divino das miríades de venenos ficaria ferido e sozinho assim. Então o patriarca, confuso,
nem sabendo por onde começar e principalmente pela essa cara de cruz credo, se pergunta quem é esse cara. O mesmo diz que não conseguiu me reconhecer o rosto, os punhos vermelhos e se denomina como Rakshasa Takiwang. O pai dele foi o maldito que transformou ele nessa coisa. Takiwang. Ele ouviu que ele foi acertado na cabeça pela alma venenosa e acabou caindo do penhasco. Mas ele não sabia que ele estava ainda vivo. O patriarca então diz que o jovem guerreiro Prota não tem nenhuma relação com eles e por isso deixasse ele ir embora. E como qualquer vilão de terceira categoria, diz que vai matar todo mundo que sequer viu um único pedaço das roupas do clã Tang. O patriarca em sua mente afirma que ele é um demônio, obviamente demonstrando a não intenção de deixar o jovem mestre ir embora. Enquanto o filho de Crosscredo ainda ri, o Prota ainda pede pela sua vida, implorando vermência pela sua vida. Alguns olhinhos aparecem e eram aquelas centopeias que estavam sempre grudadas com o Prota. Logo em seguida, essas centopeias descem o braço do vilão de terceira categoria e mordem. O cara plenamente não entende o que estava ocorrendo e que isso era ridículo, que nada dessas centopeias ia fazer qualquer coisa, enquanto ele caía no chão envenenado. O Prota fica, bem, espantado, né? Porque ele morreu. Bem feito por ter subestimado centopeias. Perguntando se ele era uma pessoa má. Então o patriarca abre um sorriso bem grande. Ele não é um mero convidado. Esse garoto precisa se tornar um membro do clã Tang.